Muito bem, meus amigos. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para apresentar a vocês mais uma edição do programa do podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha de Boa Vista, na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube. E a sua presença, sua participação no nosso podcast, por meio dos seus comentários, é muito importante. Por isso, a gente deixa aberto aqui a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube, além do nosso Zap, o Zap da Redação, onde você pode enviar sugestões de matérias e entrevistas aqui pra gente também. É o 999715300. Hoje tá daquele jeito. A gente vai trazer muitas informações, notícias do fim de semana, notícias de polícia. Já a Marília Mesquita vai trazer aqui pra gente. Esse final de semana foi do jeito que o diabo gosta, com todo respeito, né? Mas realmente foi muita tragédia, muita coisa pesada, e a gente vai já resumir já com a Marília Mesquita. Vamos falar também de concurso público, né? Nem só de notícia ruim vive o Papo de Redação, pelo amor de Deus. Eu não quero ser mal interpretado aqui, mas a gente vive de notícias e a gente está aqui apresentando as notícias que a gente apurou nesse final de semana. Infelizmente é o que deu, o que rendeu nesse final de semana foram notícias muito tristes, na maioria das vezes. Mas também temos notícias boas, como essa do concurso público, com oportunidades para você que está querendo uma carreira aí no serviço público. Já a gente fala sobre isso. Mas deixa eu dar as boas-vindas a Marília Mesquita aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Marília, nosso Papo de Redação mais uma vez. Marília que, além de repórter, vai virar apresentadora. Já no final da participação dela, eu vou dar a oportunidade para ela falar um pouco do seu podcast. Mas seja bem-vinda. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Lucas, esse final de semana foi tiro, porrada e bomba, literalmente. Então a gente tem aí pelo menos 8 situações aí que aconteceram nesse final de semana. Muito bem, muitas informações. Agora quero até parabenizar você pelo resumo para resumir tanta desgraça. Assim, eu sei que a gente tenta... A gente ri, mas é com respeito, assim, claro, foi trabalhoso. Esse final de semana a gente trabalhou bastante. O final de semana aí ele já começou na sexta-feira com um tiroteio. Desculpa, Sim. já Não, pode ficar à vontade. Aqui é quase um quadro seu aqui. Você tem quase um quadro aqui no Papo de Redação, porque é tanta notícia. Fora a parte, né? Se eu não participar desse Papo de Redação na segunda-feira, não tem Papo de Redação. Não é querendo me achar, mas é porque o final de semana realmente ele rende bastante, assim, acontece muita coisa. Sim. E as ocorrências policiais, elas que têm um destaque aí no jornal, aí no final de semana, porque acontece muita coisa ruim. Eu não sei o que acontece com as pessoas no final de semana, que elas parecem que vivem como se o amanhã não houvesse. Exato. E aí a gente morrendo, a gente matando, a gente sendo preso. Então, é o que acontece aqui. A gente não tá falando só de desgraça porque nós queremos falar, mas é o que acontece aqui na nossa cidade. Nós trabalhamos com fatos. Exato. E é por isso que nós noticiamos esse tipo de ocorrência. Pois é, então para você ver como é que tá a nossa cidade, fala pra gente um pouquinho, Marília, como é que tá a nossa cidade no sentido de segurança pública e trânsito de modo geral. Olha, Lucas, nesse final de semana nós tivemos aí 3 óbitos, sendo 1 por homicídio e 2 por acidente de trânsito. Nós vamos resumir aqui essas notícias de ordem cronológica para a gente não se perder aí nos fatos. Claro. O nosso final de semana ele já começou na sexta-feira com um tiroteio, onde um faccionado, o José Gregório Pérez, conhecido no mundo do crime aí como Loló, de 26 anos, ele atirou contra policiais da Ronda Ostensiva da Rocan, na sexta-feira, na tarde, lá na divisa dos bairros Centenário e Araceli Souto Maior. Ele é suspeito aí de ter roubado um aparelho celular de um outro venezuelano e essa vítima, ela que tinha um outro aparelho celular, ela conseguiu rastrear o aparelho que foi roubado e acionou a polícia, os policiais da Rocan, que quando a polícia foi abordar o Loló, ele atirou contra os policiais, houve aí uma intensa troca de tiros entre a polícia e esse infrator.
Mas ele acabou fugindo ali pelo matagal. Os policiais, eles fizeram um cerco, teve polícia lá de tudo quanto foi jeito, o 1º, o 2º batalhão, a Rocan, policiais do Giro também estiveram aí nessa ocorrência, mas o Loló, ele não foi capturado, ele conseguiu fugir ali pelo matagal. De acordo com informações obtidas lá no local dessa ocorrência, o Loló, ele foi baleado, porém, ele conseguiu fugir ali pelo um bueiro e não foi localizado. Pois é, inclusive lá no nosso portal folhabv.com.br tem a foto do Loló, porque até o momento, se você tiver informações desse rapaz, desse venezuelano, membro de uma facção criminosa paulista, você pode entrar em contato com a polícia, é muito fácil, 3 números, 190, denuncie. Então, teve mais coisas envolvendo aí notícias policiais ainda, né? Teve até uma moto recuperada, né, Marília? Isso, quando a gente achava que a sexta-feira já tinha acabado com só com esse tiroteio, que o negócio foi muito intenso, no período da noite, um homem de 29 anos, ele foi preso minutos depois de furtar a motocicleta de um mototaxista de 20 anos. Esse caso aconteceu, essa moto ela foi furtada no Doutor Silvio Leite e ela foi recuperada no Senador Hélio Campos pelos policiais do Giro, do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva, que atuaram muito bem aqui. Quero parabenizar os policiais do Giro, porque como foi que eles chegaram até esse infrator? A classe de mototaxistas, eles são muito unidos. Muito. Então, quando a vítima teve a motocicleta furtada da frente da casa de um amigo, os mototaxistas se uniram e foram atrás do infrator, e uma parte foi atrás do assaltante e outra ali acionou a polícia, viu os policiais do Giro que estava em patrulhamento e informaram que a motocicleta tinha sido furtada e eles estavam com a localização do suspeito e a polícia imediatamente foi atrás desse criminoso e acabou recuperando a moto. O suspeito aí de ter roubado essa motocicleta, ele colocou em risco também a vida de outras pessoas, porque ele estava trafegando em alta velocidade ali pelas ruas do Senador Hélio Campos quando ele foi preso. Então, parabéns aí aos policiais do Giro pela agilidade que trabalharam aí nessa ocorrência. Parabéns também aos mototaxistas, né? Porque conseguiram ajudar um colega que depende do transporte para poder sobreviver, para poder viver nessa cidade. Tem também o caso de um sequestro que chocou a gente também, né? A sociedade toda, que foi praticado por membros de uma facção criminosa venezuelana e que teve como vítimas venezuelanos. E olha só, fala pra gente, Marília, como é que foi essa história aí? Sexta-feira, gente, o final de semana ele foi reimoso mesmo, Sim. assim, foi um acontecimento atrás do outro, e aí foram presos 5 homens de 21, 24, 26, 29 e 31 anos, integrantes de uma facção criminosa venezuelana que extorquiu, sequestrou e manteve em cativeiro 2 adolescentes venezuelanos de 15 e 16 anos. Os suspeitos, eles seguiram para a audiência de custódia, enquanto os garotos foram devolvidos aos familiares. Outros 2 acusados de envolvimento com o crime seguem foragidos. A prisão e o resgate foram feitos em Mata, às margens de um igarapé, no bairro 13 de Setembro, um dia após o sequestro. Esse caso, Lucas, foi atendido pela Polícia Civil aqui do estado, que efetuou aí a prisão e o resgate dessas vítimas. Que bom, parabéns para a polícia, né, que agiu rápido. Inclusive, a recompensa, para ter uma ideia, esses criminosos, eles exigiram como recompensa dólares, exatamente, porque descobriram que a mãe de um deles morava nos Estados Unidos e aí, por conta disso, acabaram sendo audaciosos e exigindo isso. E a gente espera que a polícia possa chegar a esses outros 2 criminosos que estariam envolvidos nessa ocorrência. A polícia agiu bem rápido nesse final de semana, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Então, parabéns aí para todos os policiais que fazem a segurança pública aqui do nosso estado. Com certeza. Agora, falando de acidente que ocorreu ainda na noite de sexta-feira, um acidente que acabou matando um rapaz lá
na cidade de Cantá, né? Aqui pertinho, aqui de Boa Vista, Marília. Isso. Ainda na sexta-feira, um motociclista, ele morreu e a esposa dele ficou gravemente ferida após a colisão da motocicleta que esse casal seguia com uma picape no quilômetro 194 da rodovia federal BR-432, no município do Cantá. O acidente aconteceu após a entrada da comunidade indígena Tabalascada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o fato ocorreu por volta das 9h30 da noite e a mulher que estava na moto foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e ainda não havia informações sobre o estado real de saúde dela, mas a gente sabia que recebemos a informação aqui de que ela estava muito grave. Sim. A vítima desse acidente é o Ranieri Mangulão Ambrósio, brigadista de combate a incêndios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Então, assim, muito triste que aí na sexta-feira a gente já teve esse acidente com óbito. Com certeza, muito triste. E, lamentavelmente, outros 2 acidentes que aconteceram no sábado. Um deles também acabou matando uma pessoa, um rapaz, um acidente envolvendo bicicleta e ônibus, também em rodovia. Esse acidente aqui foi muito feio. Nossa, muito pelas imagens feio. que eu vi em rede social. Pelas fotos que nós recebemos, muito feio. Um ciclista, ele morreu, esse acidente, como você disse, aconteceu na manhã de sábado. Então, quando a gente achava que o final de semana poderia ser tranquilo, fomos surpreendidos aí logo cedo com esse acidente que vitimou aí um homem que seguia em uma bicicleta, e esse acidente ele aconteceu na rodovia federal, na BR-174, em Caracaraí, na região sul aqui do estado, e novamente, de acordo com informações da PRF, a PRF ela confirmou a morte e disse o seguinte, que de acordo com as imagens lá que nós vimos, o corpo da vítima estava vestida com uma camisa de futebol, caído de bruços na pista e com fratura exposta no joelho. Então foi um acidente muito feio, nós ainda estamos aguardando informações aí para identificar essa vítima, porque o pessoal do IML também teve bastante trabalho esse final de semana. Eita, meu Deus, é verdade. Foi trabalho para todo mundo. Com certeza. Para a polícia, para o SAMU, para a reportagem, para o pessoal do hospital, para todo mundo. Então, todo mundo trabalhou bastante. Realmente, já ia falar que a gente também teve muito trabalho aí nesse final de semana, né, gente? Ontem, por exemplo, só até quase 9... Tu ficou de plantão ontem, né? Eu tava ontem de manhã, mas como a gente teve aquele roubo lá na joalheria, então eu fiquei até acho que umas 9h30 em busca de informações, porque tava ralado, tá ralado. Com certeza. Outro acidente, ainda no sábado, causou aí um traumatismo craniano. Em quem, Marília? Fala pra gente onde é que foi isso. 2 jovens de 23 anos, eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Roraima com traumatismo craniano após colisão entre 2 motocicletas na Avenida Padre Anchieta, bairro Jardim Primavera, na noite de sábado. Um jovem de 18 anos, que é sobrinho de uma das vítimas, também foi encaminhado à unidade hospitalar com escoriações pelo corpo. Populares informaram à guarnição da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, a CIPITU, que um dos jovens que conduzia a motocicleta bis seguia na RR 205 sentido bairro Murilo Teixeira, que de maneira aleatória o outro envolvido, que conduzia a motocicleta Honda XR 250, foi atravessar a via sentido Avenida Padre Anchieta e não teria visto a outra motocicleta no momento em que houve a colisão. Além do traumatismo craniano, uma das vítimas teve aí uma fratura na bacia. No local desse acidente, aqui fica um alerta para as autoridades responsáveis aí pela BR, que é o seguinte, lá onde aconteceu esse acidente, encontra-se em obras de duplificação da RR 205 e lá não está sinalizada de maneira adequada e a iluminação está precária. Essas vítimas, elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eita, gente, olha só, eu estava falando exatamente sobre essa falta de sinalização aqui no Papo de Redação, lá na Rodovia da Morte, como a gente conhece a rodovia estadual RR 205. Quando a gente passa ali
aquela obra de duplicação, porque até a obra você tem que ter sinalização. Você concorda comigo, Marília? Com certeza, porque a falta de sinalização, já tivemos aqui um outro caso de uma jovem que morreu em um acidente de trânsito porque o trecho onde aconteceu esse acidente estava em obras e o motorista do táxi lotação ele não teria visto a vítima. E ele acabou avançando a preferencial, isso foi o que ele relatou para mim, que como tinha barro no meio da rua, na pista, tinha barro, ele disse que não viu a vítima e avançou quando houve a colisão e ela acabou falecendo. Esse acidente foi lá no centro. Pois é, gente. Atenção, governo do estado, responsável aí por essa obra de duplicação lá na rodovia RR-205, por favor, dê essa atenção aí, né, porque aconteceu um acidente, né, que causou um traumatismo craniano. Em duas pessoas. Então, assim, tomar cuidado realmente, o pessoal enquanto o pessoal não resolve essa situação, o pessoal tem que tomar muito cuidado passando ali por essa rodovia RR-205. Eu mesmo fiquei muito confuso quando eu tive que passar uma vez lá para Alto Alegre e passei direto, aí eu não sabia se eu tinha que dobrar para ficar no lado mais à direita da pista ou se teria que seguir, porque até certo momento, acho que antes dessa duplicação, tinha uma sinalização em que você seguia assim, direto até certo ponto, e você teria que fazer uma conversão à direita e seguir, né, à frente. Só que hoje não existe mais isso. Tem que seguir direto. Aí, na verdade, talvez a confusão que está causando essa falta de sinalização é tamanha, né, que a gente não sabe para onde que a gente tem que ir. A gente fica muito na dúvida e a gente tem que dirigir por nós e pelo outro. E com essa dúvida, então, o alto índice de ter um acidente aí é alto. O risco é alto, com certeza. O risco de ter um acidente é alto. Com certeza. Domingo também teve situações complicadas aqui, incluindo uma mulher que matou o próprio marido no bairro Alvorada. Olha aí, Marília. Meu plantão. Desculpa, gente, não tô rindo de deboche nem nada, mas é porque foi muita desgraça sexta e sábado, e aí no domingo, no meu plantão, tinha que ser. A LSR, de 25 anos, ela foi presa em flagrante após matar o marido, Ismael dos Santos Bonifácio, de 33 anos, com uma facada no coração no bairro Alvorada no início da manhã do domingo. A vítima era albergado e respondia pelo crime de violência doméstica. Quando os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram LRS debruçada sobre o corpo da vítima chorando. Um fato curioso, Lucas, nessa ocorrência, é que quando os policiais chegaram, essa mulher ela estava tentando reanimar o marido dela. A própria mulher que matou ele. Ela matou e ela estava tentando reanimar ele. E os populares, eles informaram aos policiais que o casal estava ingerindo bebida alcoólica quando começou uma discussão. A mulher pegou uma faca e correu atrás da vítima, que tentou fugir, mas foi alcançado e golpeado no peito e na cabeça. Em seguida, ela pegou um pedaço de madeira e bateu em Ismael, que já estava caído. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e constatou o óbito. A faca utilizada no crime foi encontrada próximo ao local do crime, perto de um poste de energia. Os vizinhos informaram ainda que brigas entre o casal eram constantes e quem era agredido era Ismael. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e a mulher foi encaminhada à Delegacia Geral de Homicídios para as providências legais e cabíveis. Muito bem, Marília. Agora, falando também sobre o furto em uma joalheria. Esse foi no teu plantão também, né? Eu ia até beber uma água. Pô, você pode beber enquanto a gente fala que, lamentavelmente, né, aconteceu um furto em uma joalheria, em um shopping daqui da capital, Boa Vista. Os bandidos entraram pelo teto, né? Que vagabundagem é essa, hein, Marília? A gente não tá seguro em canto nenhum. Então eu fiquei pensando muito nas pessoas que vão pro shopping, que levam crianças. Enfim, então a gente teve aí, para finalizar a minha participação e esse histórico aqui de ocorrências, finalizamos aí com essa joalheria, como você disse, que fica localizada num shopping aqui no Caçari, que é um bairro nobre aqui da cidade. Bairro nobre, exatamente. Foi alvo desse furto e a
As pessoas que trabalham nessa joalheria, eles só deram falta quando chegaram ao local para trabalhar lá por volta das 14 horas. Uhum. E esses funcionários, eles encontraram as portas do estabelecimento abertas e objetos revirados. Segundo informações obtidas aí pela nossa reportagem, a autoria do crime foi de alguém que conhecia a rotina do estabelecimento e os criminosos entraram pelo sistema de ventilação da loja. O prejuízo causado pelo roubo é estimado em R$1 milhão. A polícia ainda investiga o caso para identificar os suspeitos. E se você entrar aí no nosso site, folhabv.com.br, tem uma foto lá do momento em que o criminoso ele entra nessa joalheria. Então, se você conhecer essa pessoa, viu ele em algum lugar, entre em contato com a polícia através do 190 para que ele seja preso e pague aí por esse crime. Com certeza. Que a polícia possa esclarecer logo esse caso, que possa alcançar, já prender esse rapaz, essas pessoas envolvidas nesse crime, mas inusitado. No mínimo inusitado, um crime assim, logo num shopping que a gente espera que seja muito seguro, né, Marília? E a gente tem essa sensação, né? Muitas vezes a gente fala, vou ao shopping porque lá é mais seguro, eu posso andar com o celular na mão, mas nós não estamos seguros em lugar nenhum. E ontem eu ainda pensei em ir lá, dar uma volta, só que aí eu falei, vou não. Tô cansada. Cansei só de ler isso aqui. Pois é, com certeza. E o próprio shopping já emitiu até uma nota, inclusive se colocando à disposição para poder esclarecer tudo isso. Que seja logo esclarecido e que a Marília Mesquita volte aqui com boas notícias. Difícil. Né? Recuperando. A boa notícia seria a recuperação desses materiais. Sim, exatamente. É porque eu já fico traumatizada, porque eu nunca participo com boas notícias. Eu já tenho ciência que a minha participação aqui, sempre quando eu apareço no Papo de Redação, pode ter certeza que nunca é para falar coisa boa, só é para falar esse tipo de ocorrência aqui. Mas enfim, faz parte do ofício, né? Faz parte do ofício. Estamos aqui para isso, né? Para trabalhar em prol da população e relatar que essas ocorrências também faz parte do juramento que eu fiz lá na faculdade. Muito bom. E espero voltar aqui para noticiar que esses criminosos aí, tanto do tiroteio quanto que roubou a joalheria, eles sejam presos, encontrados, essas joias recuperadas, porque é um prejuízo aí de R$1 milhão, um pai de família aí que luta todos os dias para sustentar a sua família e teve a sua loja furtada, assim, em questão de minutos. Então, com certeza, que a polícia trabalhe bastante aí para que essas pessoas sejam localizadas e respondam por esses crimes. Com certeza, Marília. E você também vai voltar a este mesmo estúdio aqui, porque você vai estrear nesta semana, na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, no canal da Folha BV no YouTube, @TV Folha BV. Você que está aí ligado aqui na rádio, só ouvindo a gente, vai lá no YouTube, @TV Folha BV, se inscreva no canal, porque além do Papo de Redação, você vai ter também outros podcasts, incluindo o podcast da Marília. Qual é o podcast? Fala para as pessoas aí como é que vai ser essa ideia aí. Bem... Você não tá nem preparado para falar, né? Porque eu acabo de falar que eu não vou voltar nunca aqui para falar de boas notícias e no segundo depois eu já estou falando do meu podcast, que é bom, que é o podcast Nem Te Conto, que como você disse, ele estreia aí na próxima quarta-feira, às 10 horas, aqui no canal do YouTube da Folha, que é um podcast que é leve, divertido, que é apresentado por mim, Marília Mesquita, e a Raíza Garcia, e nós trazemos entrevistados para contar suas histórias de vida, de superação, de uma forma bem leve, dinâmica e divertida. Então, lá é bem diferente, lá a gente não fala de ocorrência, de nada disso. Lá é bem tranquilo, bem babadeiro, então, quarta-feira já coloca um alarme aí, quarta-feira, 10 horas da manhã, aqui no YouTube da Folha, o podcast Nem Te Conto. Muito bem, muito bom saber que a Marília Mesquita vai conduzir um podcast. Imagine como é que vai ser essa bagunça, com todo respeito, né? Mas a Marília é desse jeito. A Marília é desse jeito, às vezes ela não consegue segurar o riso, nem mesmo numa notícia séria. E, enfim, gente, todo mundo convidado, 10 horas da manhã de quarta-feira. Nem Te Conto, com Marília Mesquita e
Raíza Garcia. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marília, pela participação. Uma ótima semana para você e até a próxima participação aqui. Tchau, Lucas. Tchau para você e espero vocês lá no podcast Nem Te Conto na quarta-feira às 10. Tchau, Lucas, e até a próxima. Olha, gente, vamos seguir aqui o nosso podcast. A Agência Nacional de Águas publicou nesta segunda-feira, dia 15, edital de concurso público com 40 vagas para 3 especialidades do cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Essas oportunidades são para salário de R$ 16.413,35 e jornada semanal de 40 horas. Segundo o edital, esse cargo tem como atribuições principais atividades de elevada complexidade relativas à gestão de recursos hídricos, elaboração de normas de referência para a regulação do uso de recursos hídricos e da prestação dos serviços públicos e de saneamento básico, e ainda implementação e avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A inscrição custa R$ 110 e poderá ser feita de 29 de janeiro a 21 de fevereiro no site da banca organizadora Sebrasp, que é o sebrasp.org.br, pelo qual o interessado deverá optar pelo cargo que deseja concorrer. A taxa poderá ser paga até 11 de março. Antes de solicitar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e se certificar de que preenche os requisitos exigidos. Inscritos em programas do governo federal e doadores de medula óssea têm direito à isenção. A seleção será dividida em 2 etapas, sendo a primeira com provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos, e a segunda com aí o curso de formação em Brasília. As provas escritas estão marcadas para 28 de abril em 26 capitais e no Distrito Federal. O resultado final de todo o concurso será publicado em 22 de maio. Candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, depois de nomeados, serão lotados na agência exclusivamente em Brasília. Então, qualquer informação auxiliar, o edital completo, você confere lá no nosso portal folhabv.com.br. Então, com essas notícias, encerramos o papo de redação desta segunda-feira, dia 15 de janeiro, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson, Aduan Figueiredo, toda a nossa equipe do Grupo Folha de Comunicação, os nossos repórteres do Grupo Folha de Comunicação. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @FolhaBV, no YouTube, @TV FolhaBV. Estamos no Spotify, estamos no Amazon também. Você pode também, inclusive, chamar pelo podcast Papo de Redação na Alexa. É só você aí pedir para Alexa dizer, no caso você fala o seguinte: Alexa, quero ouvir o último podcast Papo de Redação. E aí a Alexa vai mostrar para você lá o último episódio. Já fiz esse teste e é muito bom, gente. Muito prático para quem tem Alexa. Aquele equipamento, para você que não sabe o que é um Alexa, é aquele equipamento, como se fosse uma caixa de som pequenininha, em que você fala com essa caixa de som. Então é muito legal essa interação. Você que tem, aproveite e sempre fique ligado aí no nosso podcast Papo de Redação. Então, tem também o nosso zap, o 999715300, para você interagir conosco, e a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi. LUCKEZE é o meu sobrenome para você me acompanhar, buscar bater um papo comigo, né? Ou mesmo enviar alguma sugestão. Enfim, os espaços aí estão para você interagir conosco. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.